abençoe a sua vida. Vamos falar da palavra de Deus? Vamos ler? Vamos ler. Senhor Deus, neste momento, nós vamos ler a Tua palavra. Que haja edificação para aqueles que estão assistindo esta live nesse dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Atos capítulo 1, versículo de 1 ao 11. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando que respeita ao reino de Deus. Estando com ele, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu este tempo o reino de Israel? E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu, mas pelo próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém quanto em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas numa nuvem, o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles puseram-se 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Bem, meus irmãos, não sei se vocês estão escutando barulho aí, eu estou sem microfone, estou com o microfone do próprio aparelho. Atos capítulo 1, dos versículos 1 ao 11, é um relato fundamental sobre a ascensão de Jesus e a promessa do Espírito Santo. O autor desse livro é Lucas, e conecta esse livro ao seu evangelho anterior, ambos com destino a um homem chamado Teófilo. Então, Atos continua a narrativa da obra de Jesus através do Espírito Santo, mas agora incorporada à igreja primitiva. O capítulo começa com Jesus Cristo instruindo os apóstolos sobre o reino de Deus e a promessa do Espírito Santo. Então, a ascensão de Jesus, aqui descrita no capítulo 1, nós vamos ver aqui uma forma majestosa desse relato. Então, ressalta aqui, literalmente, a divindade de Jesus
e a sua autoridade. Então esse evento não é apenas uma despedida ou um adeus do Senhor Jesus, mas é uma transição de ministério de Jesus para a sua igreja. Jesus dá agora autoridade para a igreja que acaba de ser reunida, escolhida e acaba de ser nascida. A promessa do Espírito Santo é destacada com um poder especial para a missão da igreja através dos apóstolos de Jesus. Eles deveriam permanecer em Jerusalém. Os anjos que aparecem aqui no fim do texto reafirmam que ele, da mesma forma que subiu, voltará. Então aqui eles incentivam os apóstolos a concentrarem agora na sua missão. Então esse texto é uma ponte entre a obra redentora de Cristo e a obra missionária da igreja. Então a ascensão de Cristo e a promessa do Espírito Santo são dois pilares que sustentam a fé e a missão daqueles que seguem a Jesus. Em Atos 1, do 1 ao 11, nós vamos ver de forma gloriosa a ascensão de Jesus ao céu e a promessa de que os discípulos não estariam agora sozinhos ou abandonados, mas que agora, na sua jornada, este evento não é somente um momento de separação, mas também uma comissão, um comissionamento. Jesus, antes de ascender, promete para a sua igreja, para os seus discípulos, a descida do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que viria para quê? Para capacitar a igreja para a sua missão. Então deixa eu falar uma coisa. A descida do Espírito Santo não foi apenas para uma apresentação de dons, como muitas pessoas fazem no dia de hoje. Tem muita gente fazendo dos dons como se fosse algo mais importante do que a missão da igreja. É bom entendermos que dons não mudam caráter, que dons não faz você ser mais santo do que ninguém. Dons é apenas uma capacidade, porque essa descida do Espírito Santo é para quê? Para capacitar a igreja de Jesus. Então, o que acontece aqui? Este capítulo 1, ele vai estabelecer o cenário para o derramamento do Espírito Santo, lá no finalzinho dos dias de Pentecostes, para a expansão subsequente daqueles que pregavam o Evangelho de Jesus, que até agora, um momento, eles não eram chamados cristãos, eles eram apenas seguidores do Nazareno, daquele que para muitos na época era um rabino.
Aqui vemos uma transição do ministério pessoal de Jesus para o ministério da igreja, que agora é impulsionado pelo Espírito Santo. Então a ascensão marca o fim da obra terrena de Cristo e o início de sua obra celestial como intercessor. Essa mensagem ela vai explorar a profundidade e o significado desses eventos. Vai enfatizar como eles influenciam e a nossa compreensão da missão real da igreja e nosso papel como seguidores de Cristo. Então, a primeira coisa, vamos entender sobre a ascensão de Cristo, de versículos 9 e 11 desse capítulo. Então, o significado da ascensão. Jesus ascende ao céu. Então, aqui está literalmente solidificando sua divindade e autoridade. Jesus está mostrando aqui quem ele é na realidade. Como ser humano nascido de mulher, ele era 100% homem. Mas quando ele vai ao céu, sendo ascendido ao céu, agora ele está 100% Deus. E é bom nós entender que quem morre na cruz não é Deus. Quem morre na cruz é Jesus, nascido de mulher. Porque literalmente Deus não morre. Deus, ele é eterno. E o eterno não morre. Mas ele se fez humano e o humano tem o seu tempo. O humano tem o começo, tem o meio, tem o fim. Então Jesus veio para cumprir a missão de ser o sacrifício perfeito por mim e por você. Então ele mostra aqui a sua divindade quando ele sobe aos céus. E mostra a sua autoridade, o seu poder divino. Uma outra coisa é a questão da promessa do retorno. Os anjos prometem a segunda vinda de Jesus, um evento futuro e cheio de esperança. Eu creio que Jesus voltará, embora muitos hoje já não creiam. Tem pessoas que não creem mais que Jesus retornará a esse mundo. Alguns chegam ao ponto de dizer que Jesus nunca mais vai pisar nesse mundo cheio de contaminação e de pecado. Meu irmão, na época que ele veio, também havia contaminação e pecado no mundo, como nos dias de hoje. A influência do pecado sobre o mundo nunca mudou. Mas a segunda vinda de Jesus vai ser algo sobrenatural para a restauração do seu povo. Então a primeira coisa é o significado da ascensão. O significado mostra divindade, mostra poder. Segundo, a promessa da sua segunda vinda. E terceiro, uma mudança de foco. A ascensão muda o foco do ministério terreno para a celestial. Então, qual são a implicação para a igreja? A ascensão incentiva a igreja a avançar na sua missão com fé. Quando Jesus é assunto ao céu, quem fica? A igreja. E a igreja não é contida apenas de Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Simão. Não, não é apenas eles.
A igreja é todos aqueles que se ajuntam em nome de Jesus, que se ajuntam com o objetivo de cultuar a Jesus. Segunda coisa, a promessa do Espírito Santo. Como isso é debatido em nosso tempo? Há muitas denominações que debatem sobre essa questão da promessa do Espírito Santo. Então, o cumprimento da promessa acontece aqui. Jesus promete o Espírito como um capacitador para a missão da igreja. Então, primeiro, eles deveriam permanecer em Jerusalém até que a promessa se cumprisse. Meu irmão, minha irmã, a promessa do Espírito Santo é para a tua vida também. Talvez você pode falar assim, mas os pentecostais dizem que para nós recebermos a promessa do Espírito Santo precisamos falar em línguas. Ora, é lógico que línguas é algo, é uma evidência de uma capacidade que o Espírito Santo nos dá. Mas é muito mais complexo do que simplesmente falar em língua. Até porque nos dias em que vivemos, pessoas falam em línguas imitando elas, tem pessoas brincando com línguas estranhas, tem pessoas brincando até com os dons. Você entra aí na internet e você vê vídeos de inteligência artificial brincando com aquilo que é a obra do Espírito Santo. Mas isso não deixa de nos mostrar que ser cheio do Espírito Santo é real. Ser cheio do Espírito Santo é algo glorioso, maravilhoso, poderoso para a nossa vida. Segundo, o Espírito Santo como poder. O Espírito Santo é descrito na Bíblia como fonte de poder para testemunhar. Você lembra lá? Capítulo 2, no Pentecoste, quando eles começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Há muitas igrejas debatendo sobre essa questão da língua. Alguns dizem que a língua era estranha, outros dizem que era língua idiomática. Na minha humilde opinião, daria uma capacidade sobrenatural de que todos poderiam ouvir a mensagem do Evangelho em sua própria língua. Pedro não estava falando grego, Pedro não estava falando hebraico, Pedro não estava falando a língua daqueles que estavam naquela festa, mas Pedro estava falando de uma forma sobrenatural, a qual a mensagem ia aos ouvidos e todos entendiam a mensagem de Jesus. Então as línguas eram sobrenaturais, embora para entendimento idiomático, uma capacidade de que todos podiam entender a mensagem do amor de Jesus. Isso nos mostra que a mensagem tem uma língua só. A mensagem do Evangelho não pode ser dividida, não pode ser partida para interpretação pessoal. A mensagem do Evangelho precisa ser uma única mensagem. O que nós
temos visto na igreja do século XXI é que a mensagem está forma de partícula para o pensamento do homem. O homem pega as escrituras, interpreta para o seu bel prazer e coloca na mente do povo aquilo que ele pensa, no seu entendimento, na sua teologia, que eu não tenho nada contra, porque eu também fiz, mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é uma mensagem simples e um linguajar que todos possam entender. Esse foi o grande mistério lá de Atos, capítulo 2. Então o Espírito Santo ele vem como um poder descrito como fonte para testemunhar. Quem está cheio do Espírito Santo testemunha do Evangelho. E testemunhar do Evangelho é pregar a mensagem de arrependimento e do reino de Deus. A capacitação do Espírito Santo traz para nós agora algo sobrenatural, porque essa promessa abrange uma missão que alcança os confins da terra. Então tem uma natureza Então, meus irmãos, isso é a mensagem. O Evangelho é isso. Quem é capacitado pelo Espírito Santo vai pregar até os confins da terra. O Espírito e a Igreja, o Espírito Santo é essencial para a vida e a missão da Igreja de Cristo. Terceira coisa, preparação e espera. Versículos 1 ao 4 do capítulo 1 de Atos. Jesus vem dar o quê? As instruções finais. Então, qual é a instrução de Jesus? Aguarde, espere a promessa do Espírito. Então, meu amigo, minha amiga, o Espírito Santo está aqui para poder te selar com a sua promessa. Mas nós temos que ter obediência. E a ordem de Jesus é espera. Então aqui tem um tema central, é aguardar, é obedecer, esperar o tempo determinado. Uma outra coisa é o poder da paciência. A paciência em esperar o cumprimento das promessas da descida do Espírito Santo. Eu vejo gente de vez em quando falando, eu sou da Assembleia de Deus há muitos anos, mas nunca fui batizado com o Espírito Santo. Eu vejo muita gente falando isso. Mas a realidade, meus irmãos, é que o Espírito Santo, ele capacita. Todo crente regenerado tem sobre ele o Espírito Santo. Agora, a capacidade de poder é algo que nós devemos buscar e esperar o tempo. Então, nós devemos ter a preparação para o Pentecoste. Esse período é um tempo de preparação para o derramamento do Espírito. Jesus não
prometeu a derramamento do Espírito aos crentes pentecostais apenas. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor. Então o Espírito Santo é uma promessa para todos que buscam, todos que vêm, que oram, que esperam a promessa do Senhor. Talvez você que está me assistindo aí, já frequentou igrejas pentecostais que tem diversidades. Eu sou um pentecostal um pouco mais clássico. Eu tenho minhas convicções doutrinárias, que são as convicções daqui, das Sagradas Escrituras. Eu não sou neopentecostal, não peço dinheiro, não faço alguns tipos de campanhas que são relacionadas em algumas igrejas, porque a maior campanha é ser cheio do Espírito Santo, e isso o Senhor nos dá gratuitamente. A mensagem do Evangelho para você é gratuita. A salvação é gratuita, é graça de Deus para a tua vida. Você não merece, eu não mereço, mas ela chega até você. E para concluir essa reflexão dessa tarde de sábado, a ascensão de Cristo e a promessa do Espírito Santo, em Atos 1, versículo 1 ao 11, são eventos que moldam a identidade e a missão da Igreja de Cristo. A ascensão de Jesus não é apenas um evento histórico do passado ou um mito, como alguns dizem. Ela marca uma transição, uma mudança significativa no plano redentor de Deus. Agora, com Jesus no céu, a igreja é chamada a olhar para cima e para fora. Para cima, reconhecendo que Cristo é o Senhor, ressurreto e intercessor. E para fora, cumprindo a grande comissão. A promessa do Espírito Santo é a garantia de que nós não estamos agora sozinhos. Nós não estamos sozinhos nessa missão. O Espírito Santo me capacita e capacita você. Nos guia e nos mantém unidos em Cristo. E esse é o foco do Evangelho, uma igreja unida. Nunca foi plano de Deus esse monte de denominação separada. Jesus não criou a católica, não criou os presbiterianos, nem os luteranos, nem os metodistas, nem os pentecostais, nem os batistas, nem os neopentecostais. Jesus não criou nenhum tipo de movimento desse. Esses são movimentos que foram se fazendo no decorrer da história. Mas Jesus fez uma igreja que se une em prol a uma única mensagem, que todos entendam. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Então esta passagem vai nos desafiar a viver em expectativa da segunda vinda de Cristo, enquanto ativamente participarmos da obra que Ele confiou a cada um de nós. Então, meus irmãos, como seguidores de Cristo, somos chamados a ser testemunhas de sua graça e amor a um mundo
que necessita da mensagem de esperança. A espera pelo Espírito Santo é um lembrete da necessidade da nossa dependência de Deus e da importância da comunidade na jornada da fé. Nós somos irmãos. Poucos cristãos têm se chamado um ao outro de irmão. Hoje em dia o que nós vemos é pessoas que querem ser chamados pelos títulos que possuem. Ah, eu sou um apóstolo, eu sou um bispo, eu sou um pastor, eu sou um evangelista, eu sou um presbítero, eu sou um diácono. Mas esquece que nós somos irmãos, irmãos na fé, que temos um único objetivo: pregar a mensagem do reino de Deus. Então esse texto que lemos nos convida a refletir sobre nossa própria jornada de fé, reafirmando nossa confiança na liderança do nosso Salvador Jesus e na presença contínua do Espírito Santo em nossas vidas. Então, meus irmãos, à medida que nós engajamos na missão de Deus, façamos isso com os olhos fixos em Jesus. A mensagem que pregamos não pode destacar um homem, o pregador, um profeta, como muitos fazem. Eu vejo igrejas que têm multidões, mas que estão atrás do quê? Do profeta. Mas não estão com os olhos fixos na pessoa de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, devemos estar com os corações abertos ao trabalho transformador e restaurador do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe sua família, sua casa. Aqui na tarde desse dia. Que Cristo fale conosco de forma sobrenatural. Deus tem grandes coisas a realizar em nossas vidas. Grandes coisas. Deus tem grandes mistérios a revelar aos nossos corações. Que o Espírito Santo continue falando com vocês rica e abundantemente. Então Lucas afirma que Jesus, depois de ter padecido, ele se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas. Quer dizer que ele ressuscitou e que ele está vivo e que brevemente vai voltar. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente na tarde desse dia. Se você quiser, vá lá no meu perfil aqui da plataforma do TikTok, você vai ver lá nossos vídeos, comenta lá, faça a sua pergunta, nós vamos responder você da forma que mais podemos responder. Se nós não sabemos tudo, nenhum ser humano, nem mestre aí que se titula mestre, sabe todas as coisas. Somente Deus conhece o meu e o teu interior. E que o Senhor te abençoe
Que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre tua vida e tenha misericórdia de cada um de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhe dê a sua infinita paz. Pai querido, nesse momento, te agradeço por esses minutos de live. Que todos que assistiram possam ser edificados para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Até a nossa próxima reflexão.